Olá pessoal da turma de especialização em linguagens e tecnologias na educação. Na disciplina de tópicos de tecnologias, a gente vai trabalhar com objetos de aprendizagem. Em relação a esse assunto, nós vamos ver as definições de objetos de aprendizagem, a composição de um objeto de aprendizagem, o que são metadados em relação a esses objetos, a classificação dos objetos de aprendizagem, como projetar objetos, alguns recursos educacionais abertos que disponibilizam objetos de aprendizagem, repositórios de objetos de aprendizagem, onde estão liberados gratuitamente diversos objetos de aprendizagem que auxiliam em muitas áreas da educação, e algumas ferramentas que auxiliam na construção de determinados objetos de aprendizagem. Inicialmente, então, algumas definições. Os objetos de aprendizagem são recursos educacionais que podem ser desenvolvidos em diversos formatos e linguagens, com o objetivo de mediar e qualificar o processo de ensino e aprendizagem. Então, o objetivo de um objeto de aprendizagem é facilitar a aprendizagem, facilitar todo o processo de ensino e da aprendizagem, amplificar o entendimento dos conceitos, dos conteúdos, melhorar a aprendizagem do educando. Alguns exemplos, podemos ter animações. Eu posso criar uma animação que vai ilustrar determinada situação, fazer simulações em física, química, biologia, né? Eu posso ter textos explicativos, imagens que demonstram determinadas atividades, hipertextos, né? O texto com um link para vários lugares, vai e volta, trata de informações, vídeos, entre muitas outras formas, né, de tratar e melhorar essa aprendizagem. Existem várias definições, né, para objetos de aprendizagem, denominações. Então, pode ser encontrados por vários nomes, né? Objetos de conhecimento, objetos virtuais de aprendizagem, ou seja, esses objetos virtuais basicamente necessitam de uma tecnologia, de um computador, são tratados por redes de computadores, componentes de software educacionais, objetos educacionais, né, direcionados para a educação, conteúdos de objetos compartilháveis, ou seja, objetos que são compartilhados por diversas pessoas, por vários professores e estudantes. Né? Essa ferramenta, esse objeto deve ser compartilhado, transmitido para outras pessoas, para que essa aprendizagem seja amplificada por várias pessoas. Né? Objetos de aprendizagem multimídia, ou seja, tem que ter mais de uma mídia nesse processo. E uma das características principais é a capacidade de reutilização desses objetos. Né? Então, é muito clássico assim. Um objeto de aprendizagem deve ser possível de ser reutilizado. Isso é muito importante. Não há uma concordância quanto à definição dos objetos de aprendizagem, mas existem duas disputas, duas correntes que são defendidas por grupos. Primeiro, um grupo defende que objetos de aprendizagem devem ser um recurso tecnológico computacional com fins educacionais, ou seja, precisa existir uma tecnologia, tem que ter relação com a computação e fins educacionais, por ser um objeto de aprendizagem. Então, um objeto virtual de aprendizagem é um recurso digital, né, usando essa tecnologia, rede de computadores, computador, tablet, celular, e ele deve ser reutilizável, que auxilie no processo de aprendizagem, né, de algum conceito, e ao mesmo tempo que vai auxiliar na aprendizagem, ele também deve favorecer ao desenvolvimento crítico do educando, né? Favorecer a imaginação, a criticidade desse educando. Então, isso é um conceito muito claro nessa primeira corrente. Na segunda, é dito que
objeto de aprendizagem é qualquer recurso que favoreça a aprendizagem. Então, todo objeto que é utilizado na educação, né, no ambiente escolar, no meio de ensino, ele é considerado um objeto de aprendizagem. Então, pode ser simplesmente um cartaz, uma música, né, cantada, tocada, uma peça teatral. O aluno pode fazer uma maquete para representar um ambiente, uma apostila que é disponibilizada, um filme que vai ser analisado, um livro, um jornal que vai ser estudado, né, um artigo em um jornal, um artigo de uma revista, ou simplesmente uma página da web, uma imagem, uma foto que vai ser analisada. Né? Então, a maioria desses objetos pode ser reutilizada também, né? Modificada ou não para servir como objeto para outras pessoas e pode ser modificado nesse contexto. Então, eu tenho um objeto de aprendizagem, né? Pode ser uma imagem, e essa imagem pode ser colocado observações em cima dela, alguns rabiscos, e no segundo momento outra turma pode pegar e ela tem um objeto, ou no ano seguinte, ela tem esse objeto de aprendizagem que já foi modificado e ela vai ser reutilizada. Então, auxilia no processo de aprendizagem e vai tendo modificações com o passar do tempo. Então, essas são duas correntes bem distintas. Os que defendem a primeira dizem que seria muito simples. Se você, tá, eu tenho um objeto de aprendizagem que pode ser um pedaço de papel. Tá, o cara rasga sei lá, uma folha, isso é um objeto de aprendizagem. Pode ser, né? Mas aí existem algumas discussões, então não vamos entrar no mérito dessas discussões aí. Tá? Mas tem uma briga bem grande nessa questão. Um objeto de aprendizagem pode ser um pequeno componente instrucional digital, reutilizável, também em diferentes contextos de aprendizagem, né? E aqui então eu apresento várias situações, né, bibliografias para vocês, né? Daí lá no ano 2000, um objeto de aprendizagem é qualquer entidade digital ou não, então não necessariamente tem que ser digital, que possa ser usada, reusada ou referenciada durante uma aprendizagem, educação ou treinamento. Então, não necessariamente um objeto de aprendizagem pode ser utilizado somente em meios escolares, em um treinamento de empresa, em cursos online, né? Qualquer forma de ensino ou treinamento que vá trazer conhecimento para algumas pessoas, para um grupo de pessoas ou individualmente. O objeto de aprendizagem apresenta-se como uma vantajosa ferramenta de aprendizagem e instrução, a qual pode ser utilizada para o ensino de diversos conteúdos e revisão de conceitos. Então, eu posso utilizar um objeto de aprendizagem para rever conteúdos já estudados, né, para facilitar o entendimento do que já foi estudado. O objeto de aprendizagem pode se tornar um valioso recurso pedagógico, com possibilidades de facilitar e tornar mais eficaz o processo de ensino, né, e facilitando essa aprendizagem. A metodologia com a qual o objeto é utilizado será um dos fatores fundamentais para que o aluno consiga desenvolver um pensamento crítico. Então, o objeto de aprendizagem tem que ser cuidadosamente escolhido, analisado, né, voltado para aquele assunto que vai tratar. Né? Não é simplesmente, eu vou fazer um exercício qualquer, vou utilizar o Hot Potatoes para fazer palavras cruzadas e eu tenho um objeto de aprendizagem que vai resolver os meus problemas. Não funciona dessa forma, né? A flexibilidade e possibilidade de reutilização de um objeto facilitam a disseminação do conhecimento e atualização dos objetos. Então, o objeto também deve ser flexível e possível de ser reutilizado em outros ambientes, outras disciplinas ou anos seguintes, né? Então, isso é muito importante. Flexibilidade e reutilização. A gente está falando nisso em praticamente todos os slides aqui. Isso é muito importante. Faz-se necessário o uso de novos recursos para apoiar o ensino e a aprendizagem desses conteúdos considerados fundamentais, de fundamental importância
para as mais diversas áreas, né? Então, novos recursos, vai inserindo novas tecnologias ou novos objetos para ampliar a aprendizagem. Aqui nós temos uma questão muito importante. Os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, né? No nosso caso aqui a gente usa o Moodle, não são considerados objetos de aprendizagem, já que os AVAs podem gerenciar o armazenamento desses objetos de aprendizagem, né? Mas eles não são utilizados diretamente na aprendizagem. Então, eles disponibilizam objetos de aprendizagem, mas não fazem o papel de objetos, né? Então, como se fosse um repositório de objetos. Mas se a gente pensar, isso abre uma discussão, porque as últimas versões existem no Moodle, existe a possibilidade de criar palavras cruzadas, relacionar colunas, questionários que não deixam de ser um processo de uma ferramenta, né, para melhorar a aprendizagem. Então pode ser considerado um objeto de aprendizagem também. Mas aí o ambiente possibilita a criação, né, e tu pode disponibilizar dentro desse ambiente aí. Mas abre para discussão essa questão. Muito importante também é dizer que o sucesso de um objeto de aprendizagem ele evidencia-se quando ocorre aprendizagem significativa e que mostra a importância do papel do professor na seleção desses recursos. Isso quer dizer que quando esse objeto de aprendizagem vai amplificar a aprendizagem, quer dizer que ele foi bem escolhido ou bem criado e aplicado no momento certo do ensino, né? Então, ele está muito ligado à escolha feita pelo professor e o momento que isso é aplicado. Então, não é simplesmente atirar qualquer coisa que o aluno vai ter uma aprendizagem positiva, né? Então, tem toda a questão do professor por trás para conseguir identificar esses pontos relevantes em um objeto de aprendizagem e o momento que ele deve ser inserido. Então, o professor deve avaliar aspectos relevantes para o uso adequado de um objeto de aprendizagem, né? Também, esse objeto deve ter uma linguagem apropriada para os alunos, para a idade dos alunos, para a série, para a disciplina, tudo isso é muito importante. A abordagem dos conceitos conforme o interesse desses educandos, né? A veracidade e atualização das informações. Eu vou utilizar uma ferramenta que está pronta, um objeto que está pronto, dou uma olhada por cima e aplico com os alunos. E aí, quando eu vejo, existem informações incorretas, ele está tratando dos meus conteúdos, os conteúdos que eu trabalho têm informações incorretas, então eu posso estar prejudicando a aprendizagem e não amplificando esse processo de ensino-aprendizagem. Uma questão importante é o fato de objetos de aprendizagem mais simples poderem ser combinados com outros mais complexos ou juntar objetos mais simples e formarem objetos mais complexos, formando um objeto diferente, né, que vai beneficiar novas versões desses objetos, vai facilitar a aprendizagem. Uma vantagem do uso de objetos de aprendizagem é que um aluno ele pode brincar com esses objetos, ele pode fazer várias tentativas, né, e vai errar, e aí ele vai lá e tenta responder de novo, vai ter um feedback. Então, a ideia é que o objeto de aprendizagem esteja disponível para que um aluno faça inúmeras tentativas, e acertando, errando, errando até acertar, até que ele construa um aprendizado e um entendimento sobre esses conteúdos que estão sendo estudados com base nesses objetos. Então, isso vai auxiliar também o professor nesse processo de correção, que é um mediador no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem possibilidades de o aluno estar tentando, está errando, tentando, está errando, e vai tendo um retorno automático desses objetos. Claro que qualquer dúvida, qualquer situação, o professor está ali para auxiliar, ou ele busca
a ajuda do professor posteriormente. Então, em relação à composição de objetos de aprendizagem, como compor objetos de aprendizagem, né? Essa estrutura, então ele é dividido em 3 partes bem definidas, que são os objetivos. Então, o objetivo deve esclarecer quais são os objetivos pedagógicos que norteiam esses objetos de aprendizagem, né? Que vão dar um caminho para a sua criação, conhecimentos prévios necessários para um bom aproveitamento do conteúdo. Então, precisa ter uma base antes. Conteúdo instrucional é a apresentação do material didático necessário para que o aluno possa atingir os objetivos propostos. Então, ele vai servir de base para que o aluno atinja os seus objetivos, os seus conhecimentos. E a prática e feedback permite ao aluno utilizar o material, receber um retorno automático, né, sobre o que ele está respondendo, né, o que ele está estudando, tratando, analisando. Então, essa questão do feedback automático, se a gente pensar, está relacionado a um objeto de aprendizagem virtual, não necessariamente virtual, mas que possibilite um retorno automático. Se ele tiver uma imagem ou uma foto em papel que ele vai analisar, ele não vai ter um retorno automático, a não ser que o professor esteja do lado ou que seja tratado de uma forma diferente essa questão. Aí temos as características e elementos que compõem os objetos de aprendizagem em relação à sua estrutura e operacionalidade. Então, a reusabilidade é um fator importantíssimo em um objeto de aprendizagem, né? Ele deverá ser reutilizável diversas vezes em diferentes contextos de aprendizagem. Ou seja, eu vou utilizar em um momento, no momento seguinte, no ano seguinte, posso utilizar em turmas diferentes, eu posso modificar ele e utilizar novamente. Adaptabilidade, adaptável em qualquer ambiente de ensino, então eu posso utilizar ele em uma sala de aula, em um laboratório, sei lá, no pátio, enquanto eu estou fazendo uma conversa diferente com os alunos. A granularidade, relacionado ao tamanho do objeto, então isso aqui é bem interessante também. Quanto mais alta a granularidade, menor e mais simples é o objeto. Isso quer dizer que terá mais oportunidades de reutilização. Ou seja, dependendo do tamanho dele, ele é mais complexo para reutilizar em outros ambientes, em outros momentos. E a acessibilidade quer dizer que esse objeto de aprendizagem deve ser acessível em diversos fatores, via internet ou em laboratórios. Ele deve ter um acesso fácil para os educandos, né? Então, para que ele tenha um objetivo que é alcançar a aprendizagem facilitado, né? Se for difícil acessar esse objeto, vai ser mais difícil que os alunos utilizem e talvez nem seja utilizado. A durabilidade, possibilidade de continuar sendo utilizado, independente de modificações tecnológicas, né? A gente tem um exemplo aqui do Hot Potatoes, que é muito antigo essa ferramenta e talvez muitos de vocês conheçam, e ela está sendo utilizada até hoje. Então ela faz palavras cruzadas, preenchimento em lacunas, ele permite embaralhar frases. Isso se usa em vários lugares. No estudo de línguas se utiliza muito isso, né? Inglês, espanhol, né? A estrutura de uma frase, até no português, enfim. Então essas ferramentas antigas criam objetos de aprendizagem que podem ser utilizados por um longo período de tempo. E o que a gente tem de mudança de tecnologia nesse tempo, né? Como evoluiu a tecnologia em relação à informática, por exemplo. Interoperabilidade, a habilidade de operar através de uma variedade de hardwares, né? Sistemas operacionais, navegadores, com um intercâmbio efetivo entre diversos sistemas. Ou seja, eu vou criar um objeto de aprendizagem, ele deve ser possível acessar pelo Windows, pelo Linux, por um Mac, né? Ele deve funcionar no
no Internet Explorer é bom, né? No Edge, no Firefox, no Chrome, Opera, enfim, em vários browsers ele deve ser compatível, né? Então essa interoperabilidade também é bem importante. Você tem um aluno que só tem o Edge na máquina e ele é incompatível com a máquina, com o Edge e com o Windows. Então ele não vai poder fazer uso desse objeto de aprendizagem. Então isso está dificultando esse processo. Metadados são dados sobre dados. São informações sobre os objetos de aprendizagem, né? Eles descrevem as propriedades de um objeto, como determinadas características desse objeto, como o título do objeto de aprendizagem, quem foi o autor, a data de criação, do que se trata esse objeto, quais seus pontos mais importantes, né? Os seus objetivos, talvez. Então, os metadados facilitam a busca de um objeto de aprendizagem em um repositório, né? Se a gente pensar no Google, por exemplo, o Google não é especificamente isso, mas para vocês conseguirem visualizar. O Google faz buscas em lugares armazenados, que tem repositórios de informação. Então, lá dentro do Google, eu vou ter metadados, que fazem essas pesquisas. Se eu digitar o título de um assunto, o Google vai lá e tenta buscar por assuntos aproximados a esse título, né? Ou por autor, se vocês digitarem o nome de vocês no Google, ele vai buscar pelo nome de vocês. Então, autor de algum artigo, de alguma apresentação, então ele vai fazer isso. É mais ou menos essa a ideia. Esses metadados auxiliam na busca de objetos de aprendizagem em repositórios. Então, a descrição de um objeto se dá na forma de metadados, que são dados contendo informações sobre outros dados, ou seja, sobre esses objetos de aprendizagem. Eles são informações descritivas sobre os recursos. Tais metadados contêm informações sobre objetos de aprendizagem visando facilitar a sua localização em ambientes que compartilham esses objetos, né, chamados repositórios, e a sua reutilização também, né? Então, que vai facilitar para todo mundo reutilizar esses objetos. Um exemplo muito conhecido é o Rivet, né? É a Rede Interativa Virtual de Educação, né, que é da UFSM. Então é um repositório bem conhecido. A classificação dos objetos de aprendizagem. O objeto de aprendizagem pode servir como uma âncora, permitindo ao estudante explorar e aplicar seus conhecimentos em determinadas situações, em várias situações, né? Ele também trata um objeto de aprendizagem como andaimes, ou seja, ele vai auxiliando a evolução de um conhecimento, de uma aprendizagem. Então, o que é um andaime? Você faz uma estrutura para subir nela para chegar num lugar mais alto. Você pode aumentar esse andaime e subir mais um pouco. Então, com esses objetos, você pode criar uma aprendizagem, né, melhorar a sua aprendizagem, ampliar mais um pouquinho e vai evoluindo consequentemente. Então, o uso de um objeto de aprendizagem pode ser associado à aprendizagem significativa quando novas ideias, novos conceitos são ancorados por um processo de interação, né? Tem que ter uma relação a um conceito, tem que ter contato com isso, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Então, esse educando, esse indivíduo, já deve ter um conhecimento prévio, já deve ter tido contato com esse assunto em algum momento. Então, o objeto de aprendizagem vai amplificar essa aprendizagem, esse conhecimento, com novas ideias, novas sugestões, novas formas de visualizar esse conceito. E aí, nas classificações, então, um objeto de aprendizagem com características de serem reusáveis são classificados, segundo Wheeler, lá no ano 2000. Né? Então, um objeto de aprendizagem classificado como fundamental é um recurso digital individual, né? Ele deve ser projetado em função do maior número de contextos possíveis para ser utilizado em vários contextos,
consistindo em um elemento individual com um único tipo de mídia. Então, fundamental para ser utilizado em vários contextos utilizando uma mídia. Então, como exemplo, a gente pode dizer uma imagem digitalizada da Mona Lisa, né? Um texto simples, uma citação, né? Basicamente, uma coisa bem simples, uma mídia somente. Se ele for combinado e fechado, é caracterizado por um pequeno número de recursos digitais combinados, né? Então, deve ter uma única finalidade também e fornecer uma instrução prática, né? Uma coisa mais palpável, mais prática. Então, ele deve ser restrito à combinação de 2 a 4 elementos, né? Então, pode ser combinado de 2 a 4 mídias e com o objetivo de reutilização também. Então, um exemplo, a gente utiliza um mapa, a combinação da imagem estática desse mapa com etiquetas de texto. Eu posso fazer marcações em cima do mapa, colocar etiquetas de texto, né, ou desenhar em cima. Então, eu estou utilizando duas possibilidades. E um filme digital, a combinação do vídeo e do áudio, né? E ainda eu poderia adicionar textos com legendas, né? Então eu teria 3 possibilidades nesse contexto combinado fechado. E aí eu tenho o combinado aberto, que é um número bem maior de recursos digitais combinados, né? Frequentemente envolvem a instrução e a prática, né? Combinando um objeto do tipo fundamental. Os objetos combinados abertos podem ser projetados de tal maneira que eles possam ser reusáveis como um todo. Então, combino objetos e formo um para ser reusado. Então, por exemplo, a história da Mona Lisa, junto com uma exposição das qualidades artísticas dela, é menos reutilizável do que somente a imagem. Mas todo objeto combinado aberto que contém a imagem, a história e a exposição pode ser usado de muitas maneiras. Então, eu tendo essas possibilidades aqui, eu posso utilizar a imagem em algum momento, em outro momento apresentar a história, depois apresentar as qualidades artísticas dela. Então, eu tenho uma reutilização maior desse objeto combinado aberto com muitas possibilidades. Ainda na classificação, o gerador de apresentação então, é utilizado para combinar ou gerar objetos de aprendizagem de um nível mais fundamental, né, mais baixo, fundamental e combinado, fechado, por exemplo, para criar a apresentação para o uso em instruções, em uma prática educacional. Então, o gerador de apresentação, eu posso mesclar um objeto de aprendizagem fundamental com um combinado fechado. Então, eu vou ter uma reusabilidade baixa, um uso do conteúdo mais restrito ao conteúdo em que ele foi projetado, mas eu vou ter uma, digamos, uma amplificação da aprendizagem devido à combinação desses objetos. E o gerador de instrução é utilizado para combinar também ou gerar objetos de aprendizagem fundamental e combinado fechado, e avaliar as instruções do estudante como um material didático resultante. Então, ele é mais focado numa avaliação, né, dessa interação com esses materiais. Então, lembrar de executar uma série de etapas. Então, ele vai auxiliando a utilização dos objetos de aprendizagem. No caso dos ambientes de aprendizagem interativos, bem planejados, bem estruturados, organizados, com uma base de conhecimento boa para a sua criação, né, com uma escolha inteligente do professor, esse objeto vai influenciar positivamente no processo de ensino-aprendizagem dessas pessoas. Então, isso é uma questão bem importante também. Para projetar e criar objetos de aprendizagem, é importante habilidades multidisciplinares, né? Então, princípios para a criação dos objetos de aprendizagem.
o objetivo do material pedagógico, qual o objetivo desse objeto de aprendizagem, para que ele vai ser criado, qual o seu público-alvo, né? Quais são as habilidades que esses educandos necessitam, que conhecimento prévio eles têm, né? Do que eles gostam, quais os estilos de aprendizagem. Eles gostam de utilizar a tecnologia, talvez não, eles gostam de jogos, alguma coisa que foca então no desafio, por exemplo, o Kahoot, que utiliza gamificação, né? Pode ser considerado um objeto de aprendizagem que utiliza gamificação. Os alunos adoram isso, né? Quais os estilos cognitivos? A questão da interface, né? Maximizar a usabilidade. Quanto mais fácil for a sua utilização, a sua usabilidade, melhor aproveitamento esse objeto vai ter. Estratégias de interatividade, né? Ferramentas que serão usadas para sua construção, que a gente vai estudar isso logo na sequência. Que ferramentas eu posso utilizar para criar um objeto de aprendizagem? Que ferramenta que vai ser mais útil, né? Recursos humanos e financeiros disponíveis, o que eu tenho, né? Quem que vai trabalhar? Quem que vai criar? O professor, o cara da informática, né? Eu vou passar as informações e o cara da informática vai criar isso para mim, né? Como que vai ser feito? Tá, mas eu tenho bolsa para isso, eu tenho verba, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, né? Então tudo isso deve ser considerado, são princípios para a criação dos objetos de aprendizagem.